Olha, eu vou já avisando, se eu cair aqui não é no poder, eu estou tremendo. Bom, há um ano atrás, mais ou menos, o Senhor colocou essa palavra no meu coração, né? E eu vinha falando para o Senhor, Senhor, é tão difícil, né? A igreja tomar a posição realmente da cruz, né? Como já foi ministrado aqui. A gente vê as pessoas chorando, sendo quebrantadas, né? Porque é muito bom quando o Senhor fala que nós vamos ter vitória, que o Senhor vai nos renovar com grande poder, que o Senhor vai entrar na sua casa. Mas aí quando o Senhor fala que nós temos que tomar a posição de cruz, aí é difícil. Porque quando nós pensamos na cruz, nós pensamos em sofrimento, dor, em vergonha, né? Por mais que eu falei, Senhor, vão estar tantas irmãs lá com o coração muitas vezes machucado, quebrantado, me mostre algo na cruz que possa trazer grande alegria. E teve grande alegria na cruz, mas a alegria foi depois do quê? Da morte. Então, irmãos, não adianta. Cruz significa morte. E eu falei, Senhor, o que eu vou falar para aquele povo, né? Por mais que essa palavra o Senhor já tinha colocado no meu coração, há umas 3 semanas atrás, mais ou menos, o presbítero Luiz me convidou para ministrar a palavra de segunda-feira. Aí eu falei, olha, Senhor, eu vou falar essa palavra que já está no meu coração, né? E aí, quando a irmã Roberta me chamou, ela falou, olha, o tema é tomando posição da cruz. Eu falei, Senhor, que negócio é esse que o Senhor tem com essa igreja, né? E eu creio que o Senhor vai falar conosco hoje de uma maneira diferente, que foi falado naquele dia, e que os irmãos estejam prontos, né, a ouvir o que o Senhor quer dizer. Amém? Eu queria que a igreja abrisse a Bíblia no tema, né, desse mês, que é João 19 e 17. Que diz assim: tomaram eles, pôs a Jesus, e ele próprio, carregando a sua cruz, saiu para um lugar chamado Calvário, Gólgota em hebraico, onde o crucificaram, e com ele outros 2, um de um lado e Jesus no meio. Pilatos escreveu também um título e o colocou em cima da cruz, em que estava escrito era Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Então, como eu já disse, né? A cruz, irmãos, ela significa lugar de morte. Alguns capítulos, né, anteriores, o Senhor ele já prevê a sua morte. Ele já fala, né, com alguns dos discípulos que ele seria rejeitado entre os gentios, entre os romanos, na verdade, e ninguém queria aceitar. Por mais que o Senhor já tinha falado que o Cordeiro ia ter que morrer por amor aos nossos pecados, às nossas transgressões, para que hoje nós fôssemos curados. O Senhor tinha que passar por isso, né? E naquele momento o Senhor estava, algumas horas antes, ele estava no Getsemane, né? E ele saiu, afastou-se dos discípulos para orar ao Senhor. Naquele momento, por mais que ele fosse a trindade do Senhor, naquele momento ele era humano, ele se fez carne, ele sentiu as dores, né, como um humano, como nós. E ele falou assim: Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. E muitas vezes é o que nós fazemos, né? Quando nós queremos tomar a posição de cruz, nós sabemos o sofrimento que nós vamos passar. E eu falei assim, pensando, né, Senhor, é tão difícil falar para a igreja que a igreja
sofrer, vai ter que tomar a sua cruz, vai ter que sofrer, vai ter que morrer. Porque, irmãos, não tem outra forma, né? Como a Grazi falou, para que outros vivam, é preciso que nós venhamos morrer. Morrer muitas vezes não é algo carnal. Alguns sofreram mesmo a morte carnal, mas muitas vezes é uma morte espiritual. É um sofrimento que nós temos em levar a cruz junto com o Senhor, como Ele fez. E o Senhor, Ele nos dá um exemplo realmente de obediência, porque o Senhor, Ele não precisava morrer na cruz. O Pai, Ele quis que Ele morresse por amor aos nossos pecados. Por isso que Ele fala, não é que naquela passagem Ele quer desistir da cruz. Não, foi sinal de obediência que Ele quis fazer. Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice, mas faça conforme a Tua vontade. E muitas vezes nós estamos dentro da igreja e nós levantamos as mãos para os céus e falamos: Senhor, seja o Senhor da minha vida. Senhor, seja o Rei da minha vida. Senhor, eu quero levar a Tua cruz, eu quero Te seguir. Mas muitas vezes isso não... Boa, querida, né? Aleluia. Amém? E muitas vezes nós não tomamos realmente a posição de cruz. Eu queria que os irmãos abrissem também em 2 Coríntios 4:11. Eu até falei da outra vez, né? Que o Senhor tem levantado Paulo aqui dentro da igreja, né? Pessoas que estão dispostas a realmente trazer o Evangelho como realmente ele tem que ser levado. Não como as igrejas têm levado o Evangelho de prosperidade, o Evangelho que você tem que ter um carro novo. Não que isso seja pecado, mas isso não pode ser onde está o seu coração. Em 2 Coríntios 4:11 está escrito assim: porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Então aqui o Senhor, Ele está deixando bem claro que todas essas dores que nós vivemos todos os dias, nós somos entregues a essa morte. Não é uma morte que Ele está falando aqui, uma morte carnal, é uma morte espiritual. Todos os dias nós temos que morrer, todos os dias, irmãos. Também em 1 Coríntios 15:31, Paulo também fala assim: e porque também nós expomos a perigos a toda hora, dia após dia morro. Eu protesto, irmãos, pela glória que tenho em vós outros, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então aqui, ele deixa bem claro, todos os dias, todo momento, nós somos expostos a essa morte, a essa dor que o Senhor sofreu na cruz. Então, aqui ele quer deixar bem claro que nós temos que morrer com o Senhor. Eu não sei o que você hoje precisa morrer. Eu não sei se é algo financeiro, que muitas vezes você deixa em primeiro lugar o Senhor. Eu não sei se muitas vezes é algo que o Senhor tem
Ele ia ressuscitar. Mas nós sabemos também que um dia nós ressuscitaremos com Cristo. Pode não ser hoje. E muitas vezes as pessoas têm medo da morte, né? Às vezes você vai falar com alguém, as pessoas falam: ai, não, mas eu morri agora, eu sou novo, eu ainda não casei, eu ainda não tenho filho. E se hoje alguém chegasse para você e falasse assim: olha, para poder salvar aquelas pessoas que estão na cadeia, você precisa dar o seu filho. E foi isso que Deus fez. Ele deu o seu único filho por você, pelos criminosos que estão aí na rua, muitas vezes acaba matando aquele que está ali na sua família ou um amigo seu. Foi por essas pessoas que o Senhor morreu na cruz, foi por nós que estamos aqui, porque Ele levou sobre nós todas as nossas dores lá naquela cruz. Em Isaías, acho que Isaías 53, da memória, 53, versículo 4: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas nossas pisaduras fomos sarados. Irmãos, o Senhor, naquele momento que Ele estava lá no Getsemane, que depois Ele foi preso, e no outro dia, quando Ele chegou até Pilatos, e Ele pergunta para o povo, né? Essa história é bem conhecida, e o povo fala: não, nós queremos Barrabás. Aquilo já era previsto, mas o Senhor tinha que passar por isso. E eu fico imaginando tudo aquilo que o Senhor passou, porque naquela época a cruz era normal, tanto que na Bíblia ela não relata detalhes sobre os açoites do Senhor, tudo que Ele passou, porque antigamente a cruz era algo normal para os romanos. Claro, para aqueles que eram criminosos, para aqueles que estavam em pecados, os adúlteros, né? Aí sim era a cruz. Por quê? Porque a cruz era vergonha, porque aquilo a pessoa era exposto à vergonha, a pessoa era despida, né, da sua roupa, das suas vestes, ela era açoitada, né? Naquele momento o Senhor, Ele colocaram uma coroa de espinho na cabeça dele. E muitas vezes, igreja, nós levamos isso como tão: o Senhor levou. Nós não vemos o detalhe, a dor. Eu imagino, irmãos, cada açoitada, porque naquela época ele não poderia tomar, né, uma quantidade maior que 40 açoitadas. Eu imagino aquele soldado com aquele açoite batendo na pele do Senhor Jesus, o nosso Salvador, para que hoje nós olhamos muitas vezes: hoje eu estou cansado, hoje eu não quero fazer nada, eu quero ficar aqui no meu canto. Eu imagino cada pele do Senhor sendo tirada daquele açoite. Ele pagou um alto preço. Quem daria a vida por amor aos pecadores? Irmãos, eu não estou aqui para mostrar para você, coitado do nosso Senhor, porque Ele venceu a morte. Ele ressuscitou ao terceiro dia. Eu só quero que você entenda o sofrimento do Senhor. Porque Ele fala: tome a tua cruz e siga. Porque Ele quer mostrar, porque nós temos sofrimentos em nossa vida. O ser humano, ele não está apto a sofrer. O ser humano não consegue ver a alegria no sofrimento. É difícil, não é? Quando você está desempregado, você olhar para o Senhor: Senhor, é a tua vontade. Irmãos, é difícil. A palavra do Senhor veio para mim. Há muito tempo atrás, eu sou de berço
foi o que eu não sei se foi a Camila que falou, que se o Senhor te der ou não te der, Ele continua sendo o Senhor da sua vida. Porque a cruz, ela tem que trazer para você renúncia. Renúncia do seu prazer, renúncia de hoje você poder estar na sua casa, com a sua família, assistindo uma televisão, ou às vezes brincando com seu filho. É difícil, irmãos. Os discípulos do Senhor, eles deixaram tudo. Eles deixaram a sua profissão, que naquela época era pescar. Eles deixaram a sua família,